E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula sobre Introdução a Conceitos Básicos de Informática. Sem enrolação, já vamos começar logo. Bom, vamos começar com uma pergunta bem simples. O que é um computador? Geralmente eu posso falar que, computador é uma máquina, né? Só que só em falar que um computador é uma máquina é um termo muito, como é que eu posso dizer assim, sem detalhes, né? Eu posso simplesmente falar que, um trator é uma máquina também, né? Então a gente poderia ser um pouco mais técnico e mais detalhista, né? Então, a gente pode falar que um computador é uma máquina constituída por uma série de componentes e circuitos eletrônicos, capaz de receber, importante, receber, armazenar, processar e transmitir informações. Ou seja, um processador, ele recebe dados, ele processa esses dados e ele mostra o resultado do processamento desses dados. O que seriam esses dados? Seria bits ou bytes, né? Bits e bytes, quer dizer. Seriam informações, né? Perfeito. Um termo mais técnico do que seria um computador. Quando a gente fala em componentes de um sistema computacional, a gente fala de três coisas: software, hardware e people. Aula passada a gente viu o conceito sobre software e hardware, né? E o que seria people? People seria a parte humana, ou seja, o usuário, a pessoa que mexe no computador, né? Seria o usuário, ok? Quando a gente fala people, a gente fala de pessoa, né? People em inglês seria pessoa ou humano ou algo parecido, certo? Ou seja, um sistema computacional, ele é feito de people, hardware e software, ok? Então vamos lá. As partes físicas do computador, certo? Que são as partes do hardware de um computador. A gente tem a CPU, que seria o processador. É mais ou menos parecido com um motor de um carro. Quanto mais potente o motor do carro é, mais veloz o carro é. Porém, não só de motor é feito um carro, como também não só de processador é feito um computador. Existem outros componentes importantes que podem estar aumentando a velocidade do computador, certo? Cada componente que eu vou falar aqui de hardware, eu vou falar detalhadamente nas próximas aulas, certo? Aqui vai ser apenas um resumo. Memória RAM. O que seria a memória RAM? A memória RAM é a memória responsável por estar armazenando os programas que já estão abertos para posteriormente ela estar enviando para o processador processar. Ou seja, quanto mais programas eu quero abrir ao mesmo tempo, mais memória RAM eu preciso, certo? É como se fosse, por exemplo, uma mesa. Eu tenho uma mesa pequena que cabe apenas um livro. Um livro seria mais ou menos um programa de computador. Se eu quero abrir dois livros ao mesmo tempo, eu preciso de uma mesa maior, ou seja, mais memória RAM, para caber mais livros, ou seja, mais programas. Mais ou menos esse é o conceito da memória RAM. A gente tem armazenamento secundário, disco rígido e SSD, certo? Que são os armazenamentos que a gente utiliza para armazenar o sistema operacional. A gente armazena também nossas fotos, nossos documentos, certo? E uma coisa importante, a memória RAM, ela é volátil, certo? Já a memória secundária, ela é não volátil. O que é isso? Quando a gente desliga o computador, o que tem dentro do disco rígido ou no SSD está salvo. Porém, se tem um programa aberto na memória RAM e ele não foi salvo no disco rígido, se o computador se desligar, o que estava aberto na memória RAM se perdeu. Antigamente, acontecia muito de uma pessoa ter um documento no Word, estar trabalhando com ele, faltar energia e tudo que estava aberto no Word se perdeu, porque não foi salvo, né? É mais ou menos por causa disso. A memória RAM ela é não volátil. Ou seja, o que a gente tem no computador aberto, a gente tem que estar constantemente estar salvando ou fazendo backup, né? Do que está aberto. O que foi salvo no disco rígido está salvo. A gente tem a placa-mãe, certo? A placa-mãe é responsável por conectar esses componentes internos do computador, né? Ela meio que faz a comunicação entre eles. Ela faz a comunicação entre o processador e a memória RAM, ela faz a comunicação do disco rígido com a memória RAM também, né? Tudo que envolve as partes internas do computador é conectado na placa-mãe, certo? Fonte de alimentação, ela alimenta as voltagens corretas no computador, certo? É o que dá a energia ao computador. Dispositivo de entrada e saída, que vai ser o foco da aula de hoje. E a gente tem um gabinete. O gabinete é essa parte de ferro aqui. Isso seria o gabinete, certo?
a parte de ferro onde a gente coloca os componentes internos do computador, certo? Perfeito. Agora vamos ao conceito de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída, a gente vai começar com os de entrada. O que seria um dispositivo de entrada? Seria um periférico, né, que ele manda informações ao computador. Lembra no começo da aula que a gente falou que o computador ele recebe informação, processa e depois mostra o resultado? Esses dispositivos de entrada são os responsáveis por a gente mandar informação ao computador. Como assim? Por exemplo, o teclado. O teclado, quando a gente aperta uma tecla qualquer, ele vai mandar alguma informação ao computador. Por exemplo, se eu estou com um bloco de notas aberto, se eu digitar uma letra J, vai sair o J no bloco de notas. Isso foi uma informação que eu mandei ao computador, certo? Não só o teclado, mas também o mouse, né? O mouse, se eu mexo ele para a esquerda, o mouse, o cursor no monitor vai à esquerda. Se eu mexo para a direita, do mesmo jeito ele vai à direita. Ou seja, o que eu mexer no mouse é uma informação que eu mando ao computador. Da mesma forma que a webcam, ela manda um vídeo ao computador. Ela tem uma câmera, essa câmera ela filma e manda o que ela filmar, a informação que ela está captando ao computador. Da mesma forma, o microfone. O microfone ele pega nosso áudio, transforma em dados e manda ao computador, certo? Ele manda a informação do dado ao computador. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Teclado, mouse, scanner, microfone e webcam. O scanner, uma coisa importante sobre o scanner, certo? O scanner, ele é de entrada, apenas de entrada. O que é o scanner? Ele escaneia, né, digitaliza imagens, fotos ou documentos, né? É como se fosse ele tá tirando uma foto e mandando ao computador. É mais ou menos isso, certo? Agora a gente vai para dispositivos de saída. O que seria saída? Lembra que o computador a gente enviou a informação para ele, ele processou. Agora ele vai sair essa informação. O que seria dispositivo de saída? Seria o monitor, né? A saída de vídeo do computador seria o monitor. O computador ele está processando essas informações e está saindo em formato de vídeo. E o monitor ele tem um papel de tá transmitindo esses vídeos. Ou seja, os dados estão saindo e o monitor está mostrando essa saída de dados. Da mesma forma que o projetor faz isso, né? Tá saindo o vídeo e ele está mostrando isso. Caixas de som, importante a gente não confundir caixa de som com microfone, né? Porque a caixa de som, ela sai áudio, né? Vamos supor, eu tenho uma música no meu computador, eu peço para o computador reproduzir essa música, o computador, ele processa a música e depois está saindo a informação da música que ele processou. A caixa de som, o que é que ela faz? Ela reproduz essa saída de áudio, certo? Da mesma forma que o fone de ouvido também faz isso. Está saindo informação do computador, eles estão transmitindo essa informação, certo? Está saindo informação e eles estão transmitindo. Uma coisa importante, impressora. Quando a gente fala em impressora, a gente fala que ela é apenas de saída. Por quê? A função da impressora ela é imprimir um papel, certo? Quando ela está imprimindo um papel, existe uma informação no computador que seria o quê? Um documento Word, uma foto, isso é informação. Quando eu coloco para imprimir, essa informação está saindo do computador e a impressora ela sai essa informação em formato de papel. Ou seja, é um dispositivo apenas de saída. O que acontece? Tem impressoras que elas são multiusos. Ela tanto imprime papel quanto ela pode escanear. Ou seja, se a gente fala impressora, é apenas de saída. Porém, quando a gente fala de uma impressora multiuso, a gente fala de um conceito bem importante, que é entrada e saída. Ou seja, ela é um dispositivo que faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela entra informação e sai informação. Ou seja, uma impressora multiuso, ela tem a capacidade de escanear e imprimir, certo? Ela faz essas duas funções. É por isso que chama de multifuncional, certo? Perfeito. Outros exemplos de dispositivos de entrada e saída. A gente tem o pendrive. O pendrive é um conceito bem básico de entender, certo? Um pendrive, eu posso colocar uma música dentro do pendrive que, ao mesmo tempo, posso estar retirando essa música, que seria uma informação, certo? Pode ser uma música, uma foto, uma planilha, né? Pode ser mil coisas.
O importante é a gente entender que eu posso tanto colocar dentro do pendrive, como eu posso tirar de dentro do pendrive. Ou seja, é um dispositivo de entrada e saída. Um headset também a mesma coisa, entrada e saída. Por quê? Porque no headset eu consigo escutar música dentro dele e eu consigo falar no microfone dele, né? Você percebe que o headset a gente escuta, né, e fala ao mesmo tempo. Ou seja, entrada e saída. E a tela touchscreen, né? O que seria uma tela touchscreen? Seria a tela do nosso celular, de um tablet, né? Existe até notebooks com essa tela, não todos, mas alguns. O que acontece? Nosso celular, na tela dele, ele mostra informação, ele está saindo, né? É igual o monitor. O monitor ele mostra a saída de vídeo. A tela do celular, do mesmo jeito, mostra a saída de vídeo do celular. E ao mesmo tempo que está mostrando a tela do celular, ele também recebe informação. Se a gente clica num aplicativo e ele abrir, aquele clique, aquele toque que eu fiz no celular é uma informação, certo? Até porque existe também várias funções de toque, né? Se eu tocar com dois dedos, se eu arrastar para cima, né? Tem várias funções. Ou seja, esse toque na tela é uma informação que o celular recebe, né? Ou seja, a tela touchscreen ela é um dispositivo de entrada e saída. Ou seja, existem monitores também que têm a tecnologia touchscreen. Então, é importante a gente se atentar a alguma questão que fala um monitor, aí ele dá o detalhe que esse monitor seria touchscreen. Então, se um monitor é touchscreen, ele é entrada e saída, certo? Mas se ele falar apenas monitor, seria apenas de saída, tá bom? Vamos resolver algumas questões bem básicas e rápidas. Um periférico de computador do tipo entrada está representado de forma correta em qual alternativa? Monitor, a gente sabe que é saída, a gente já descarta, né? Monitor LCD e CRT não tem nada a ver com touchscreen, então a gente já descarta. Pendrive, ele seria de entrada? Seria, porém, pendrive ele é entrada e saída. É duas coisas ao mesmo tempo, então aqui a gente não marca. O mouse é um exemplo claro de entrada, certo? A gente mexe no mouse, entra informação no computador. Perfeito. Gabarito, letra A. Próxima questão. Tendo como base os conhecimentos relacionados à arquitetura de computadores, os componentes teclado, vou sublinhar aqui, teclado, mouse e microfones, são classificados como. Aqui a gente já pode perceber que ele não é software, certo? Porque todos esses componentes que a gente falou, eles são tangíveis, a gente pode tocar neles. Um teclado, eu toco nele, um mouse, um microfone também. E uma coisa importante, um teclado entra informação no computador, um mouse também, e o microfone também. Até porque o microfone é o que transforma o que eu falo em áudio no computador, né? Quer dizer, ele capta o que eu falo e manda para o computador, né? Ou seja, esses três componentes, eles são de entrada, né? Eles não são de saída. Então aqui eu posso descartar porque ele não é de saída. E o gabarito da questão seria a letra B de bola. Perfeito. Hardware de entrada de dados. Perfeito. Próxima e última questão. Na computação, os dispositivos de entrada e saída são essenciais para a interação entre o usuário e o computador. Qual dos dispositivos a seguir é considerado apenas de entrada? Aí, mais uma questão de entrada. Então vamos lá. Um projetor, ele é de saída, né? Ele sai vídeo, né? O computador ele tá saindo o vídeo dentro dele e o projetor mostra o vídeo. Ou seja, aqui é saída. Tá errado. Pendrive, anteriormente a gente viu, né? Pendrive ele é entrada e saída e aqui está pedindo apenas de entrada. Importante a gente se atentar a isso. Então, o pendrive não é. O monitor também não é, é saída, ele sai vídeo, o monitor. Impressora. Impressora não. Por quê? Porque a impressora, ela sai papel de dentro dela, né? A função dela é imprimir papel. Esse papel era uma informação, uma foto que estava dentro do computador e do computador saiu para a impressora, ou seja, é de saída, certo? Então a gente já descarta. E o scanner seria o de entrada. Por quê? É como se, por exemplo, é como se eu estivesse tirando uma foto de um papel e mandando para o computador. O scanner ele faz isso de forma mais eficiente, né? Ele escaneia documentos, fotos, enfim. Gabarito da questão, letra A.
Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.